Boa tarde para todo mundo. Hoje, 25 de fevereiro de 2024, e vamos para a preparação da semana, né? Para quem está chegando agora no canal, no vídeo de domingo, a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu na semana passada e a gente fala um pouquinho, a gente se prepara aí para o que está por vir nos mercados na próxima semana, tá? De antemão, eu peço desculpas aí para vocês por não ter feito o vídeo de quinta-feira. Eu postei lá no meu Instagram, que eu não estava me sentindo muito bem. Inclusive, para quem não me segue lá no Instagram, me siga, porque qualquer comunicado que eu vá fazer em relação aos vídeos, que eu não vou fazer por alguma razão, ou que ele vai atrasar por alguma razão também, eu posto tudo no Instagram, tá? Então vai lá, @Fer_Heime, tá? Como tá aqui no YouTube, acho que tem um R, né? Fer_Heime. Vai lá e me segue no Instagram, porque aí vocês ficam atualizados quando eu não colocar um vídeo aqui pra vocês, tá? Mas agradeço, eu passei mal na quinta-feira, pra quem não sabe. Eu agradeço aí todas as mensagens de carinho das pessoas. Tenho certeza que essa corrente positiva de todo mundo aí me ajudou a melhorar, mas eu fui melhorar somente na sexta-feira. Mas de qualquer forma, a gente vai abordar o que aconteceu na quinta e na sexta-feira nos mercados, nessa revisão que a gente vai fazer agora de domingo, ok? Bom, sem mais delongas, no final do vídeo eu conto uma novidadezinha pra vocês. Sem mais delongas, vamos falar da preparação da semana, né? Bom, começando dando uma olhadinha no retrovisor aí do que aconteceu na semana passada, a gente teve bolsas no positivo, tá? Destaque aqui para a bolsa de Xangai, que fechou com quase 5% de alta. Inclusive, gente, esta semana tão positiva para a bolsa da China fez com que ela virasse o ano do negativo para o positivo. Tá? A gente vai ver isso no próximo slide aqui, mas de qualquer forma, as bolsas da China viram aí para o campo positivo este ano, motivadas aí pela... Bom, tivemos estímulos na China, né? Mais no início do ano, nós tivemos corte de compulsório. Na semana passada, nós tivemos corte de juros da taxa longa de juros deles lá de 5 anos. E também estamos com controle mais acirrado no mercado de ações, no mercado de capitais, por parte do governo chinês. Tá? Eles estão impedindo aí vendas líquidas. Eu venho comentando isso com vocês, né? A nova regra, né, que foi definida na semana passada especificamente, diz respeito sobre as vendas líquidas nos primeiros 30 minutos e nos últimos 30 minutos de pregão na China. Tá? E isso, então, assim, o governo chinês está tentando cercar a volatilidade dos mercados de ações por lá de toda forma possível, enquanto ele traz estímulos para a economia. Fato é que estes estímulos têm trazido preocupação em relação à crise imobiliária por lá, porque, afinal de contas, sendo a China uma caixinha preta, não se sabe o tamanho do problema por lá e a gente pode descobrir do dia para a noite. Tá? Mas, enfim, de qualquer forma, esse corte de juros por lá e mais uma restrição a vendas de ações no mercado chinês fez com que as bolsas da China não só positivassem na semana, como virassem de negativo para positivo do ano. Fora isso, a S&P segue na sua positividade, movido principalmente pelo balanço da Nvidia, que nós tivemos na quarta-feira passada, né, que foram dados, assim, astronômicos, o balanço, assim, havia uma expectativa do mercado para esse balanço muito alta. O balanço foi superado absurdamente. Se você olha os números, eu não trouxe os números aqui para vocês no dia de hoje, mas enfim, dei uma olhada, dá um Google aí, dei uma olhada, os números são realmente impressionantes, né? Há quem diga que nós estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial, há quem diga, mas os resultados, assim, do desenvolvimento e da evolução da inteligência artificial estão se refletindo no lucro e no faturamento da empresa. Este é um ponto que põe em xeque a teoria da bolha, tá, minha gente? Então, assim, há análise para os dois lados aí, mas fato é que uma coisa bolha, assim, a empresa vai crescendo, se tornando grandiosa, todo mundo comprando, as ações vão subindo sem um fundamento. Outra coisa poxa, a inteligência artificial, né, que no início do ano passado bombou aí, principalmente nas ações da Nvidia e nas 7 magníficas, que são as 7 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né, surfaram essa onda de inteligência artificial, sim. E havia uma expectativa do mercado, tá, mas esse negócio de inteligência artificial aí vai refletir no resultado da empresa propriamente dito, falando de lucro. Aí quando a gente vê o resultado da Nvidia, a gente fala, poxa, o resultado veio realmente muito bom. Então, a Bolsa dos Estados Unidos, ela surfa essa positividade da Nvidia, mesmo com a ata do FONC, que também foi na semana passada, que veio bem hawkish, que veio hawkish não, que veio em linha, veio hawkish porque veio em linha com a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, no comunicado de decisão de política monetária por lá. De qualquer forma, o mercado não olhou para isso, tá? Inclusive, o mercado de ações dos Estados Unidos se descorrelaciona na semana passada do mercado de juros,
Porque existe uma correlação aí, né? De quando os juros dos Estados Unidos sobem, as bolsas tendem a cair. E o contrário também é verdade. Na semana passada, os juros, olhando para essa movimentação mais hawkish da ata do FONC, né, e não vendo tão cedo aí um corte de juros por lá, e as bolsas dos Estados Unidos olhando para o balanço da NVIDIA, ponto final. Então, houve uma descorrelação desses dois ativos, que aconteceu na semana passada e vale ser mencionado, tá? Bom, o Eurostoxx, ele surfa a positividade do balanço da NVIDIA. Houveram balanços muito positivos na própria Europa, que trouxeram positividade para as bolsas por lá também, e querendo ou não, desde a última decisão de política monetária da Europa, em que a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, trouxe um tom mais dovish, trouxe uma perspectiva de corte de juros por lá em maio, se eu não me engano, né? Que a gente tinha até comentado aqui. Pois bem, de lá para cá, o Eurostoxx tem surfado essa positividade, tá certo? Então nós tivemos aí bolsas positivas, o nosso Ibov não surfa essa positividade mundial. Bom, vamos lá. Não surfa com tanta força, né? Ele fecha no positivo, mas não surfa com tanta força. Vamos lá. Nos Estados Unidos, nós estamos falando de empresas de tecnologia que surfaram muito mais esse balanço da NVIDIA. Composição essa que nós não temos no nosso Ibov aqui. Esse é um ponto, tá? Bom, o corte de juros da China, que tende a estimular a economia, foi tão mais agressivo do que o mercado esperava, que o mercado botou um pé no freio e se preocupou com um corte tão agressivo, porque o mercado pensou assim, poxa, esse corte está agressivo demais, será que não tem alguma coisa mais grave acontecendo dentro da economia chinesa, que fez com que o Banco Central lá atuasse de forma mais agressiva do que o mercado estava esperando, e a gente não está sabendo? Ou a gente vai ficar sabendo tarde demais, né? Ou a gente vai ficar sabendo em cima da hora? Enfim, esse corte de juros mais agressivo na China, ele trouxe cautela principalmente para commodities. Olha a queda do minério de ferro. O minério de ferro caiu absurdamente, 7% só na semana passada, tá? Desde o anúncio do corte de juros, o minério de ferro só caiu a semana inteira. E o petróleo também surfou uma queda aí, porque na medida em que não há uma escalada dos conflitos do Oriente Médio, o petróleo está olhando para a demanda. E na medida em que há preocupações em relação à China, e na medida em que há uma postura mais hawkish dos Estados Unidos, no sentido de manter os juros mais altos por mais tempo, para desaquecer a economia por lá e finalmente controlar a inflação por lá, enfim, põe em xeque aí o volume, a demanda do petróleo no longo prazo, né, no horizonte. Então isso também traz uma queda para a cotação do petróleo por lá. Então, a nossa bolsa, ela é basicamente commodities, né? Então, se a gente tem uma semana péssima para commodities, como foi essa aqui, a nossa bolsa não consegue surfar com tanta força a positividade mundial, tá? Fora riscos fiscais aqui dentro, embrólios em Brasília, envolvendo aí a PL da reoneração, que não vai para frente nem para trás. Semana passada, poxa, eu comentei com vocês, né? Nós tivemos várias reuniões em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Pacheco, que é o presidente do Senado, com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, com o próprio presidente Lula. Aí depois o Lula se reúne com o Pacheco, e aí no final das contas essas várias reuniões não geram coletivas de imprensa divulgando soluções concretas para que o mercado precifique isso, seja positivo ou negativo, inclusive, olhando o fiscal do país, tá, minha gente? Sempre, sempre no âmbito do fiscal do país. Enfim, houve movimentação em Brasília? Houve um avanço do tema no mercado? Não. E isso põe um pé no freio aí, né? A gente vai falar até um pouco disso sobre isso em relação à movimentação do dólar na sexta-feira, mas não vamos passar o carro na frente dos bois aqui não. Mas vamos lá. Bom, dito isso, a gente tem mais uma semana de dólar estável no mundo. Tá? Na semana anterior eu comentei com vocês que a movimentação foi uma movimentação discreta, foi uma movimentação não tão grandiosa assim, tanto do DXY quanto do peso mexicano, quanto daqui. E essa semana também não foi diferente para o peso mexicano versus o dólar e a cesta DXY, tá? Uma oscilou mais 33, outra oscilou menos 0,33, né? Parece até um número igual. Enquanto que o nosso dólar não. O nosso dólar, principalmente na sexta-feira, se descorrelaciona dos seus pares no mundo e acaba fechando mais positivo do que os seus pares, tá? Eu coloquei a tela errada para vocês aqui. Deixa eu colocar a tela certa. Quando a gente olha... Pronto, agora tá certo. Eu coloquei a tela que um dos meus monitores. Eu já fiz esse vídeo aqui, tá, minha gente? Inclusive, uma pessoa me perguntou se tinha um vídeo mostrando o que eu acompanho nas minhas telas. É claro que do dia que eu fiz o vídeo para hoje,
algumas modificações foram feitas, só que são poucas. Eu acho que assim, se você tem curiosidade de saber o que eu tenho na minha tela aqui para operar, procura esse vídeo no meu canal, tá? Se não encontrar, me fala que eu te mando, eu acho que eu te mando. Mas eu explico bem direitinho. O que mudou, eu posso atualizar depois, mas não muda tanta coisa assim não, tá? Fecha parênteses, volto para a preparação da semana. Bom, quando a gente olha a visão do ano, tá? Quando a gente olha a visão do ano aqui, nós temos, como eu falei com vocês, a Bolsa de Xangai finalmente sai do negativo. A gente estava bem pau a pau, né? Com, assim, caminhando juntos, assim, afundava junto, subia junto com a Bolsa chinesa, mas agora a gente se descorrelacionou realmente das principais bolsas mundiais, permanecendo no campo negativo. Enquanto o S&P segue em alta, o Eurostoxx, que começa o ano no negativo, vira e vai para o campo positivo, não só para o campo positivo, como sobe consideravelmente, principalmente, igual eu falei, depois da última decisão de política monetária por lá. O dólar no mundo segue positivo, com o dólar contra o peso mexicano mais comportadinho, tá? Isso aqui tem muito a ver com a questão de carry trade, tá? O México não iniciou o seu ciclo de queda de juros por lá, como vários outros emergentes já começaram aqui no Brasil, inclusive, e isso mantém o carry trade atrativo no México. Fora outras questões, como o nearshoring, depois do conflito da Rússia com a Ucrânia, agora lá no Oriente Médio, enfim, que faz com que, ao invés dos países buscarem o produtor da sua matéria, do seu produto, enfim, mais barato de todos, que no caso era a China, então assim, os países do mundo inteiro importavam da China, porque no final das contas a fabricação dos produtos lá acabava se tornando sempre mais barata do que a produção em outros países. Depois dessas questões geopolíticas que voltaram à tona no mundo, os países eles têm ressignificado isso. Então, eles têm preferido produzir alguns produtos, ou produtos essenciais, ou produtos importantes para eles, em países fisicamente próximos e parceiros no sentido de terem um certo alinhamento político, né? No sentido de, eu estou falando de diplomacia, países democráticos com países democráticos, países de ditadura com países de ditadura. Um exemplo disso, por exemplo, é a Rússia e a China, que se aproximaram muito mais depois do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, tá? E o México não foi diferente ali para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele transferiu ao longo desse tempo muito das suas produções que estavam na China, que estavam, enfim, em alguns países da Ásia ali, para o México, porque está próximo dele, tá? E existe um alinhamento maior aí em relação às suas linhas políticas, tá? Em suas ideologias políticas. Bom, dito isto, por mais que isso impacta na inflação mundial, tá? Porque os produtos que seriam produzidos na China, eles vão ter um custo maior ao ser produzidos no México, por exemplo. Tá? Isso impacta na inflação no longo prazo do mundo, não é só os Estados Unidos que está fazendo isso, são vários outros países fazendo isso, tá? Isso tem, o mundo geopolítico está chamando isso de nearshoring, tá? O mundo tem feito isso, então obviamente que isso tem impacto na inflação do mundo, tá? Mas isso também corrobora aí para a entrada de capital no México, porque a gente estava falando do dólar contra o peso mexicano, isso corrobora aí com a entrada de capital no México, porque indústrias estão indo para lá. Então há investimento entrando lá no México. Pra vocês terem noção, depois dei uma pesquisada sobre os preços de imóveis comerciais no México. Eles saltaram de preço por conta disso, nesses últimos anos, tá? Mas por isso que a moeda por lá está mais controlada se comparado, por exemplo, ao Brasil e à cesta DXY, tá? No acumulado do ano, de janeiro até aqui, o minério de ferro está em queda de menos 8%, tá? Havia uma expectativa muito positiva aí até dezembro, né, que provocou o rally das bolsas mundiais, do início do corte de juros dos Estados Unidos ser em março, mas esse início em março teve balde de água fria a partir de janeiro e com as falas dos membros do Banco Central americano, jogando lá para frente o corte de juros e reduzindo também a amplitude do corte total do ano por lá, tá? Então, o minério de ferro que tinha surfado essa alta no segundo semestre do ano passado, praticamente, devolve essa alta e fica no campo negativo este ano. O petróleo, ele já está olhando, ele acaba precificando aí vários momentos do conflito do Oriente Médio, por isso que esse ano ele ainda permanece no campo positivo, ok? Bom, quando a gente dá um zoom, para quem está começando agora aqui no canal, nessa parte a gente dá um zoom tanto no nosso Ibov quanto no nosso dólar no mês. Então, o gráfico que vocês estão vendo aqui do Ibov é do mês de fevereiro. E o do dólar é do mês de fevereiro também. E esse quadradinho amarelo é a última semana,
tá? Então, o que nós tivemos na última semana? Eu já comentei com vocês aqui, não preciso repetir. Corte de juros de 5 anos na China, que o mercado, ao invés de ver com bons olhos, viu com preocupação, tá? Novas regras aí para o mercado de ações, principalmente referente à venda de ações líquida. Ata do FONC nos Estados Unidos, balanço da Nvidia, que surpreendeu absurdamente o mercado, e o balanço da Vale, que nós tivemos na semana passada também, que o mercado estava com uma expectativa extremamente positiva e ele acabou decepcionando o mercado, trazendo dados ruins aí, isso foi na quinta-feira, ok? Então, na semana, nós tivemos o dólar começando a semana num processo de queda, né, numa movimentação de queda, seguindo a movimentação mundial, inclusive, tá? Mas ele recupera toda a queda e ele acaba fechando no positivo, tá? Aqui na nossa bolsa, a gente tem a nossa bolsa aí até mais positiva até a divulgação do balanço da Nvidia, né? Foi na quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira ele devolve parte dessa alta, voltando para praticamente o início da semana, né? Não teve tanto que a gente viu no primeiro slide, foi uma alta só de 0,53. A alta estava muito maior, mas principalmente na sexta-feira a gente devolve toda essa alta, ok? Bom, em se tratando de sexta-feira, minha gente, muita gente me mandou mensagem no Instagram, querendo entender as movimentações, as correlações ficaram quebradas aqui no Brasil, tá? Mas falando como é a minha especialidade operar dólar, não é índice, é dólar. Eu vou falar um pouquinho de dólar aqui para vocês na sexta-feira. Na sexta-feira houve uma quebra realmente de correlação. Nós tivemos basicamente 2 pernadas de alta no dólar, tá? Ao longo do dia, né? Se você olhar o dia aqui, né? Vamos olhar que nós tivemos 2 pernadas de alta, essa o mercado realiza. Depois nós temos mais uma pernada de alta. Essa primeira pernada de alta, os DIs não acompanham. Inclusive, em parte desse movimento aqui, durante parte desse movimento aqui, os DIs estavam no negativo, tá? Bom, dito isto, eu pesquisei bastante, conversei com algumas pessoas de São Paulo sobre esse tema e tal, enfim. E aparentemente, parece que houve stop, né, no dólar, nessa movimentação. Dizem, e não tem como comprovar, muito menos eu, né? Dizem que houve o stop no milho, tá? E ao stop de estrangeiro, e ao estopar o milho, a única saída que nós temos de capital do Brasil é através do dólar futuro. Então, você estopa uma posição e você tira esse dinheiro do país. Ao tirar esse dinheiro do país, você tira dinheiro através do dólar futuro. Então, assim, o stop não foi necessariamente no dólar. Não foi o stop de venda de dólar, né? Que aí você estopa comprando dólar. Não foi isso. Há rumores de mercado, né? Fontes dizem que isso foi um stop da commodity milho, de negociação de milho, que fez com que houvesse saída de capital através do nosso dólar. Tanto que há uma certa coerência em dizer que foi stop de alguma coisa, afinal de contas, houve uma descorrelação total em relação aos DIs, por exemplo. Né, para falar assim, houve um estresse no mercado, uma preocupação com o mercado em relação a alguma coisa. A gente também deveria ver essa precificação nos DIs, fato que não aconteceu na primeira pernada. Pronto, dito isso, vamos para a segunda pernada. Na segunda pernada, aí os DIs se correlacionaram com o dólar. E aí há quem diga que a segunda pernada já está olhando mais para o fiscal do país. Né? Afinal de contas, estamos fechando a semana aí sem uma solução para essa PL da reoneração. Solução essa que o mercado esperava primeiro para janeiro, aí depois disseram que na primeira semana do recesso parlamentar haveria solução para isso, não houve, nós estamos terminando fevereiro, essa semana, última semana de fevereiro, ainda sem solução para esse ponto. Vale lembrar que agora no mês de março, no cronograma do governo, é uma janela institucional, que em março o governo revê todos os seus cálculos de receita, de custo, e aí é neste momento em que ele chancela ou não a meta de déficit fiscal zero. É agora em março, tá? Isso vai trazer volatilidade, isso vai devolver a volatilidade do nosso dólar, que eu pelo menos estou precisando que ele volte. Mas enfim, vamos lá. Nesta janela, e se não for zero, quanto seria, tá? O mercado já não acredita na meta zero, mas ele teme por um déficit maior, bem maior, do que o número razoável aí de 0,5%, em média. O mercado tem olhado com bons olhos 0,5% de déficit, tá? O mercado tem feito alguns cálculos, chegado em 0,8%, enfim. Começa-se uma especulação mais forte em relação a isso. Mas fato é que é neste mês de março, que vai começar sexta-feira, em que o mercado precisa chancelar aí qual vai ser de fato as metas orçamentárias para ele neste ano de 2024, tá?
Bom, enfim, há quem diga que essa segunda pernada já está olhando muito mais para a questão fiscal do país e que essa PL da reoneração, o governo está sem força nenhuma, apesar de uma liberação monstra de emenda parlamentar na semana passada por parte do Executivo para o Legislativo do país, né? Não se sabe se isso aí vai finalmente e literalmente comprar aí a aprovação da PL da reoneração. Fato é que isso vai voltar com mais força para o radar dos investidores para essa semana e para as próximas semanas também, ok? Bom, então espero que tenham entendido a movimentação do dólar. Entendam, pessoal, que eventualmente as correlações falham, tá? E tá tudo bem, elas funcionam na maior parte das vezes e eventualmente elas falham. Quando elas falham, eu, Fernanda, não faço absolutamente nada, a não ser que o risco-retorno de uma operação seja muito bom para mim. Né? Quando eu falo risco-retorno, para mim é 1 para 2. Né? Eu tenho que ganhar 2 numa operação e perder 1. Tá? E isso, para mim, para o meu operacional, é um risco-retorno bom. Ok? Mas eu gosto de operar com relações alinhadas. Então, essa pernada de alta do dólar, eu não teria feito nada. Eu não estava na tela na sexta-feira de manhã. Tá, mas eu provavelmente, me conhecendo, não teria feito nada, porque eu não consigo comprar dólar nessa movimentação em linha reta, vendo DI negativo, e sem entender, né, e não vendo essa movimentação no resto do mundo. Mas enfim, é só um parênteses aqui também, tá? Bom, dito isso, vamos ver o que a gente tem para essa semana de agora, tá? Segunda-feira, Boletim Focus, que não tem saído nenhuma segunda-feira, mas de qualquer forma está aqui na nossa agenda. Nos Estados Unidos, licenças de construção, vendas de casas novas e à tarde, leilão da Note de 5 anos. Os leilões, vamos lá, os leilões eles têm vindo piores, tá, minha gente? Eu não tenho comentado isso com vocês no resumão, mas os leilões, principalmente da semana passada, eles vieram bem piores do que o mercado esperava. Isso fez preço nos juros, tá? Trouxe movimentação para os juros, só que as bolsas americanas só estavam olhando para o balanço de NVIDIA, então não estavam nem aí para isso, tá? Mas os leilões da semana passada fizeram preço sim nos juros lá fora, tá? E à noite a gente vai ter o CPI núcleo do Japão. Terça-feira o IPCA 15, muito importante esse dado. Muito importante principalmente pela expectativa do mercado. O mercado já espera uma alta expressiva para esse IPCA, se eu não me engano, de 0,8 ou alguma coisa muito próxima disto. É uma alta expressiva, tá? Então, isto, se vier mais forte ainda, esse dado, ele pode fazer preço considerável aí na nossa bolsa, principalmente. Faz preço no nosso dólar, mas a gente tem que entender a questão do carry trade aqui, não é uma interpretação tão simples e tão imediata para o nosso dólar, e a gente fica também um pouco à mercê de como é que o dólar está no mundo, tá? Mas a nossa bolsa, ela reflete diretamente aqui o resultado desse IPCA 15. Então, para Brasil, esse é o drive da semana. Nos Estados Unidos, a gente vai ter pedidos de bens duráveis, confiança do consumidor e à tarde, leilão de novo, só que agora da Note de 7 anos. Quarta-feira, confiança do consumidor na zona do euro, o IGPM aqui do Brasil, que é a inflação de moradia. Nos Estados Unidos, PIB, o PCE do PIB, que não é igual ao PCE que vai ser divulgado na quinta-feira, mas o mercado tem olhado para isso sim. E os gastos dos consumidores, que também está dentro do PIB, tá? No Japão, à noite, produção industrial, vendas no varejo e o CPI. Aqui é o CPI núcleo, aqui é o CPI. Quinta-feira, na Alemanha, a gente tem vendas no varejo, taxa de desemprego e o CPI. Aqui no Brasil, taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, como sempre, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Aqui sim o PCE, inflação oficial utilizada pelo Banco Central Americano para a condução de sua política monetária. Drive da semana junto com o PIB, tá? Mas drive da semana. PMI de Chicago e vendas pendentes de moradia. No Japão, à noite, PMI industrial e a taxa de desemprego. E na China, PMI industrial, composto e o industrial caixinha. Lembrando que o industrial caixinha ele é mais abrangente, portanto, mais importante. Na sexta-feira, PMI industrial na zona do euro, CPI e taxa de desemprego. Aqui no Brasil, PIB também é uma informação relevante, tá? Por quê? Considerando que o governo está bem, está pró-gastos, né? Que é gastar. Se a gente vê o PIB do país desacelerando, quando o PIB desacelera, minha gente, a arrecadação do governo desacelera junto. Por quê? Se a atividade do país está encolhendo e
significa menos pagamento de imposto, né? Porque quando a atividade está circulando, você compra um produto, né? Eu fabrico um produto, toda essa fabricação tem imposto que eu tenho que pagar para o governo. Aí eu vendo esse produto, você quem compra, tem todo o imposto que você paga para o governo. Aí isso gera empregos geram pagamentos de impostos para o governo, enfim. Então, assim, a economia girante, ela gera impostos para o governo, então aumenta a receita do governo. Um PIB em queda, uma atividade em encolhimento, né, reduzindo, caindo, etc., gera uma receita menor para um governo. Para um governo que quer ter pró-gastos, né, que quer gastar mais, um PIB em queda é um problema. Então, essa leitura de PIB, ela tem, obviamente, um olhar de atividade, que é um indicador de atividade, mas ele também tem um olhar fiscal, considerando o cenário que a gente está vivendo, que é um governo pró-gastos, tá? Além disso, PMI industrial no Brasil. Nos Estados Unidos, PMI industrial e o industrial ISM, esse mais importante. E esses dados aqui que têm trazido volatilidade para o mercado. Expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan. Ainda essa semana, os balanços aqui do Brasil não acabaram. A gente vai ter o balanço da B3 e outras empresas, só que eles são menos relevantes dos que já passaram. De qualquer forma, está aqui anotado para vocês. Em Brasília, já falei sobre a PL da reoneração. E essa semana de PETAX para quem opera dólar. Atenção, isso traz volatilidade, eventualmente descorrelaciona nosso dólar do resto do mundo e por aí vai. Nos Estados Unidos, a gente tem muita fala de membros do Banco Central americano. Na semana passada, nós tivemos também, não fez preço nenhum no mercado, porque o mercado só queria saber do balanço da Nvidia, tá? Pode ser que essa semana seja diferente, então fiquem atentos, tá? Principalmente com divulgação de dados importantes nos Estados Unidos essa semana, como o PIB e o PCE, né? E também, eu já mencionei para vocês, né, vamos ficar atentos às correlações, não tá tão simples assim. Na semana passada nós tivemos a quebra de correlação, o juros estava olhando para uma coisa dos Estados Unidos e empresas de tecnologia olhando para outra coisa completamente diferente, e essa correlação foi quebrada. Talvez essa correlação volte ao normal essa semana e nas próximas talvez não. A gente vai precisar acompanhar. Para quem opera correlação, que é o meu caso, eu preciso acompanhar com mais cautela, eu ponho um pé no freio, tá? Esse é um ponto. Quando as correlações elas estão mais quebradas, eu ponho o pé no freio, opero considerando o risco-retorno muito bom para mim, e por aí vai, tá? Mas atenção a isso daqui. Bom, tela cheia. Dito isso, espero que tenham entendido o que aconteceu na semana passada, espero que estejam mais bem preparados aí para começar a próxima semana, desejo ótimos trades para vocês na semana que vem. E de novidade que eu prometi para vocês que eu ia contar é que, bom, os motivos de eu estar passando mal vários dias consecutivos, inclusive, só que vocês não estão sabendo, é que eu estou esperando um filhotinho ou uma filhotinha, né? Fiz o teste, fiz o ultrassom, eu não operei na sexta-feira porque eu estava fazendo o meu ultrassom. Tá tudo bem, estou bem, estamos saudáveis e vamos em frente, né? Estou vivendo um momento único aqui, né? Que exige um pouco de paciência comigo mesma, mas por enquanto tudo dando certo, né? Tudo dando certo. A maternidade, a gravidez, né? Não posso falar de maternidade ainda não. A gravidez não é, na minha visão até agora, algo tão romântico quanto vendem por aí. Isso precisa ser dito. Eu falei, engraçado, eu não vi praticamente ninguém me falando sobre isso no passado. Mas é isso, pra mim não é romântico, mas o que não significa que não seja lindo, importante, que nos completa, não significa, só não é tão romântico assim. Mas dito isso, por isso que eu acabei passando mal na sexta-feira e tal, mas enfim, dito isso, queria compartilhar essa novidade para vocês, porque eu vi o tanto de gente que eu acredito que genuinamente se preocupou aí com o fato de eu ter passado mal na quinta-feira, né? Mas é isso, só queria compartilhar essa novidade para vocês aí e vocês vão acompanhando esse meu processo aqui. Inclusive, algumas pessoas daqui do YouTube tinham me sugerido de trocar o nome do meu YouTube para ficar um nome mais fácil de procurar para quem busca conteúdo de mercado. Realmente, só meu nome talvez não seja a melhor maneira. E aí, gente, eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem sabe eu não chamo meu canal, porque eu no final das contas, acabei não tendo nenhuma ideia muito criativa. Aí eu fiquei pensando, cara, quem sabe eu não chamo meu canal de Mamãe Trader, ou alguma coisa nesse sentido. Só que eu fiquei me achando meio, não sei, tô na dúvida, depois vocês me contem aqui, eu me dei novas dicas aqui pra eu poder fazer essa alteração. Bom, mas no mais, fecha parênteses, é isto. E eu desejo de novo aí uma ótima semana pra todo mundo e eu vejo vocês aí no resumão ao longo da semana. Beijo!